Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão ao vivo também pela OTV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até 13h. Você aí, a gente quer você aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, enviando perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01. Hoje é quinta-feira, você conhece o nosso espaço, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab, advogados associados. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, então, para análise e para o debate aqui dos temas propostos. Doutor Márcio Rosa, promotor de justiça em Boa Vista. Ele é diretor da Escola Superior do Ministério Público de Roraima e associado do MPD. Promotor Márcio Rosa, para o senhor aí, bom dia. O senhor está em Roraima, 11h02 aí agora, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Mauro? Bom dia, boa tarde, né, aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui no programa novamente. Obrigado pela presença, pela colaboração sempre com a gente. Doutora Daniela Brito de Lima, delegada de Polícia Civil de São Paulo, ela é especializada em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo. Tudo bem, delegada Daniela? Bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse debate. Obrigado pela presença. Doutora Daniela Libório, advogada, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB. Tudo bem, doutora Daniela Libório? Bem-vinda. Olá, Mauro. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pela presença, também sempre com a gente. E o professor Gonzalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS, da Anvisa, também sempre com a gente. Obrigado pela presença. Boa tarde, professor. Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde também aos companheiros de bancada, companheiras, e aos que estão nos assistindo e ouvindo aí. Vamos lá, gente, 12:03, para o início da análise aqui dos nossos temas propostos no Gente do MPD que Fala de hoje. O Supremo Tribunal Federal encerrou ontem o julgamento da graça constitucional concedida ao ex-deputado Daniel Silveira pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com a finalidade de tornar sem efeito sua condenação pela Corte em 2022. O questionamento foi alvo de 4 ações judiciais. Com o placar de 8 votos favoráveis e 2 contrários, a maioria dos ministros derrubou o indulto presidencial, de modo que o ex-deputado Silveira continua a cumprir sua pena, fixada em prisão de 8 anos e 2 meses, inelegibilidade e multa financeira. Promotor Márcio Rosa, esperado esse resultado lá no Supremo, não? Esperado, sim, Mauro. Enfim, o que aconteceu nesse caso, né, não é... tecnicamente, a gente talvez não pudesse chamar de indulto propriamente, mas como você falou, graça, né? Porque foi um perdão individual, né? Não foi um indulto como daqueles que acontecem nos finais de ano, que tem uma finalidade específica, né? O indulto ele é dirigido a várias pessoas que estão cumprindo pena e não dirigido a uma pessoa só. Ou seja, são colocados alguns requisitos. Quem preencher aqueles requisitos que estiver cumprindo pena pode, então, se beneficiar e aí ter a pena reduzida ou a pena extinta. No caso que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, houve uma coisa muito direcionada a uma pessoa especificamente, e por isso que foi chamado de graça. E aí o Supremo Tribunal Federal avaliou o que a gente já esperava, que é um desvio, tecnicamente falando, um desvio de finalidade, né? No direito administrativo e na administração pública,
a gente chama isso de desvio de finalidade. Todas as ações do poder público têm que ter uma finalidade específica, que é o bem comum, independente se é aplicado a uma pessoa ou outra, mas é preciso sempre, no direito administrativo, a concepção do bem comum. Quando isso não acontece, quando isso é desviado para beneficiar uma pessoa específica que não tem aquele direito, então isso pode ser chamado de desvio de finalidade. Pelo que eu li da decisão do Supremo, parece que os votos basearam muito nisso, num desvio de finalidade. Havendo desvio de finalidade, então o Supremo, claro, nenhum ato pode se furtar à análise do Poder Judiciário, analisou então essa graça concedida pelo ex-presidente, e aí, então, tornou nula, né, essa graça. E agora ele vai cumprir a pena. Na verdade, ele está preso por outro motivo, né? Ele não está preso por esse crime. E agora ele vai começar, então, já que o Supremo decidiu, dificilmente haverá reversão dessa decisão no Supremo Tribunal Federal, foi por 8 votos a 2. Então, aí agora ele vai começar a cumprir a pena por aqueles crimes, por aquele crime que ele cometeu anteriormente. Então, como você falou, sim, era esperado e acho que foi uma decisão acertada do STF. E não há o que ser feito, né, por parte do ex-deputado Daniel Silveira. A defesa não tem como entrar com um recurso. Aí é ponto final mesmo, né? Existem aqueles recursos, né, que são embargo de declaração, alguma coisa assim, mas que não tem o efeito de desfazer essa decisão, né? O Supremo chama Supremo porque não tem nada acima dele. Então, agora não tem mais para onde recorrer. Provavelmente nos próximos dias aí já deve haver o início da execução da pena do ex-deputado. Delegada Daniela Brito, seu entendimento sobre esse tema, o Supremo, portanto, derrubou o indulto que tentou reverter a condenação do ex-deputado Daniel Silveira. Isso, bom, eu concordo também com a opinião do doutor Márcio. Então, o deputado Daniel Silveira, ele foi condenado a apenas de 8 anos e 9 meses de reclusão, além da perda dos direitos, da suspensão dos direitos políticos e perda do mandato. E no dia seguinte à condenação, o então presidente Jair Bolsonaro, ele assinou o decreto concedendo a graça ao deputado. E esse indulto, essa graça, que também é chamada de indulto individual, ele se fundamentou no direito à liberdade de expressão, que então o deputado teria. E, na realidade, o direito de liberdade de expressão, ele encontra limites, né? É um direito constitucionalmente garantido e ele encontra limites. Quais são os limites? Os limites, na verdade, a gente tem que fazer um juízo de ponderação aqui. Então, eu tenho o direito à liberdade de expressão, mas também eu tenho outros direitos garantidos na Constituição Federal. Direito à liberdade, vida privada, honra, de modo que a ninguém é possível, é cabível, extrapolar os direitos constitucionais, dentre eles liberdade de pensamento, manifestação de pensamento e liberdade de expressão. Então, o que acontece? Ele foi condenado, teve essa graça, e essa graça foi derrubada por conta de que não havia um fundamento legal para mantê-la, para manter esse decreto. E também o fato dele ser parlamentar também encontra limites nas suas opiniões, palavras e votos, que ele tem a imunidade material, só que não é tudo que ele pode ser dito numa rede social ou em qualquer outro lugar. No caso, como foi proferido, esse vídeo foi divulgado no YouTube, então ele estava fora do parlamento, a imunidade é relativa, e por isso é que ele foi preso em flagrante delito, foi considerado flagrante de crime inafiançável, por isso ele foi preso. E a imunidade não abarcou, então, essa conduta dele de proferir ofensas contra os membros, os ministros do STF e também contra a própria corte. Então, eu sou favorável, sim, à derrubada dessa graça, que, na verdade, tem que ter um fundamento público, não um benefício individual, né? Já que entramos nesse tema, que é a questão da liberdade de expressão, e a senhora falou em juízo de ponderação, o juízo de ponderação aí nesse caso é justamente olhar o dever da pessoa. Qual é o limite que ela tem na liberdade de expressão? Não invadir o direito do próximo, não atacar o próximo. Este é o ponto, não?
Exatamente, não pode invadir o limite do próximo e ferir os direitos de personalidade da outra pessoa, no caso, em conflito, né? Porque o discurso de ódio não está abrangido pela liberdade de expressão. Então, vale dizer, se a pessoa profere um discurso de ódio, ela saiu do campo da esfera de proteção da liberdade de expressão e entrou na esfera criminal, porque o Código Penal também prevê a proteção desses direitos, crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Então, a pessoa saiu do campo de proteção da liberdade de expressão e entrou no campo criminal. Doutora Daniela Libório, seu entendimento sobre o nosso tema. Bom, os colegas, doutora Daniela, doutor Márcio, que já me antecederam, já explanaram bem isso. Eu gostaria de fazer uma lembrança de muito tempo atrás, que eu acho que tem pertinência para isso, não é? Quando do advento da Constituição de 88, reinaugurando o Estado Democrático, houve a proibição à pena de morte. E havia um congressista à época que queria a pena de morte, e ele protocolou uma PEC para ter pena de morte. E aí não podia por causa das cláusulas pétreas. Aí ele protocolou uma PEC para acabar com cláusulas pétreas para poder ter pena de morte, né? Ou seja, ficou correndo atrás do rabo, para falar numa expressão bastante informal. O que me parece que nós estamos vivendo agora é alguma coisa muito parecida. O exercício da democracia não é cada um faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, né? E liberdade de expressão, por si só, já é uma terminologia, uma expressão dentro de um Estado de Direito que comporta limites, como os meus colegas já me antecederam e falaram. Então, há um valor ético, não é? Além daqueles próprios trazidos pela Constituição Federal, que devem ser respeitados. Qualquer Estado livre, e podemos pegar qualquer Estado europeu, podemos pegar os Estados Unidos, Canadá, qualquer um deles, aqueles que têm um ranking, né, de Estado democrático com liberdades asseguradas, existem as liberdades asseguradas justamente para impedir que atos como esse aconteçam. Então, há uma subversão de situação. Então, o problema não é a afronta eventual que o ex-deputado Daniel fala que está vendo na liberdade de expressão dele. É ao contrário, o Estado democrático nos protege de avanços como esses, que vão muito além daquilo que efetivamente devem acontecer. E há, como já foi dito pelo Dr. Márcio, uma atecnia daquilo que o ex-presidente fez na caracterização daquilo que... Desculpa. Daquilo que um presidente da República pode fazer, né, concedendo um indulto numa atecnia e num abuso de direito, havendo um desvio de finalidade pelo instituto colocado. Então, tecnicamente, o Supremo anda muito bem nessa situação, se posso me dar a ousadia de trazer essa consideração, e além da questão formal da tecnia, existe um conteúdo, porque independente de estar na territorialidade ou não do exercício da atividade, aquele que carrega um mandato público, não é por si, seja temporário ou não, ele tem e carrega consigo, né, dentro do ambiente público, uma responsabilidade naquilo que fala e faz. Se assim não é, que não seja, então, na autoridade pública, que abra mão, então, desse seu espaço, porque carrega consigo a importância de, nesse caso, de estar no Parlamento Federal. Então, acho que tem muitas confusões que acabam acontecendo perante a sociedade, e é um desserviço que parlamentares abusem dos seus direitos, achando que, por isso, podem subverter o que é a democracia. Então, é uma opinião geral que eu trago a esse respeito. Doutor Gonzalo, seu entendimento sobre o tema? Bom, primeiro eu queria realçar, né, que eu não sou profissional do campo do direito como os três profissionais que me precederam, né? Mas, de qualquer sorte, eu queria levantar duas questões. A primeira questão é que, frente a essa unanimidade dos três profissionais que me antecederam, no Supremo, 2 dos juízes se manifestaram contrários à decisão dos outros 8, né? O que suscita uma certa perplexidade de um não profissional do campo do direito, né?
Quer dizer, provavelmente eles se manifestaram não com base na doutrina, e sim com base na opinião deles, com base no fato deles terem sido indicados pelo anterior presidente, né? A segunda questão, eu tenho tido a oportunidade, como todos nós, de ouvir deputados, senadores se manifestando nas discussões no Congresso que têm ocorrido, e a regra tem sido esse destempero verbal, né? Tem lá um deputado chamando o ministro da Justiça de sobrepeso, tem um outro deputado falando, gritando, né? Palavrões, etc. Então, eu acho que está na hora da gente retomar algum tipo de medida que coloque limites nesse espaço da vida pública e no espaço da vida privada. Acho que o sistema de freios e contrapesos da democracia brasileira está seriamente danificado e está na hora da gente tomar algumas decisões no sentido de recuperar esse sistema de freios e contrapesos. A democracia não é o melhor sistema de governo, mas não existe outro sistema de governo para colocar no lugar. Portanto, está na hora da gente colocar um pouco de sobriedade nessa história e tomar cuidado com as graças que se transformam em desgraças. Promotor Márcio Rosa, para a gente fechar esse tópico bem rapidamente, faltou um questionamento aqui. Há algo que ser revisto nessa questão da graça constitucional? Você disse não neste caso, mas nessa situação do presidente da República poder ter esse expediente nas mãos, esse instituto nas mãos para poder oferecer a quem quer que seja. Não acho que tenha que mudar o Instituto Constitucional, até porque não é assim, não pode conceder a quem quer que seja, né? Geralmente isso se aplica em outros países também. A graça individual, o indulto individual, a graça presidencial é concedido por questões humanitárias, uma pessoa que teve uma condenação, mas há uma repercussão muito grande, há um clamor popular, é uma pessoa que tem uma doença ou está em estado terminal, enfim, algumas questões que são aplicadas em outros países que pode ser aplicada como graça, pode ser utilizado para justificar a graça constitucional concedido pelo presidente da República. Eu não entendo que tenha que se mudar o instituto, mas é preciso aplicar esse instituto com parcimônia, com cuidado, para que não haja esse desvio de finalidade, como nós vimos nesse caso. Inclusive, o professor Fecina falava sobre os votos, né, dos outros dois ministros, e o fundamento do voto dos outros dois ministros foi de que o presidente tem essa prerrogativa, e eu concordo, o presidente tem essa prerrogativa, só que ele não pode usar essa prerrogativa para beneficiar um correligionário, alguém que comunga das mesmas ideologias, né? Sobretudo com o argumento de, como já foi dito aqui pelos colegas, da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão não pode ser utilizada para incentivar a destruição do Supremo, a destruição dos poderes, a violência física contra as pessoas que compõem esses poderes. Então, houve esse desvio. Agora, a graça em si, como instituição, como instituto jurídico, eu acho que tem que permanecer, sim. 12h19 agora, pessoal. O programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que fala por aqui, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e o escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, Altivia, TV da internet e também redes sociais. Próximo tema, o Telegram publicou em seu canal oficial uma mensagem em tom de auto-humilhação, após ser intimado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a se retratar por uma publicação contrária ao projeto de lei das fake news na terça-feira. A mensagem, publicada ontem à tarde, cita uma flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira,
por parte da plataforma. Isso foi ontem à tarde. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes determinou a exclusão da mensagem e o envio de uma retratação sob a ameaça de suspender o aplicativo em todo o país por 72 horas. Promotor Márcio Rosa, aí alguém vai dizer, pô, mas então você não pode criticar o projeto de lei das fake news? Claro, você pode criticar qualquer projeto de lei, não essa é a questão. A questão é usar de fake news para atacar justamente o projeto que vai contra as fake news, ou seja, com desinformação, com mentiras. É esse o mérito da nossa discussão aqui. Agora, essa auto-humilhação, né? Essa própria mensagem que o Telegram colocou no ar para se retratar, isso vai no crédito ou vai no débito? Olha, continuamos no mesmo tema, né, do primeiro assunto, a questão da liberdade de expressão. Eu não entendo, assim, hoje em dia, o professor Gonzalo falava isso, existe uma ideia muito ruim de que você pode falar qualquer coisa e proferir qualquer ofensa e falar qualquer absurdo e ninguém pode dizer nada porque, afinal de contas, há liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão encontra limites como qualquer direito fundamental, constitucional, encontra limites. Até o direito à vida encontra limites, quanto mais o direito à liberdade de expressão. Existem limites constitucionais para isso. E o que a gente percebe também, Mauro, é que a internet é meio que uma terra sem lei, um negócio selvagem, um negócio que todo mundo diz o que quer e fica por isso mesmo, mas não é assim e não deve ser assim. Nós somos um Estado democrático de direito, e no Estado democrático de direito, as leis devem ser aplicadas. Então, quando existe uma plataforma usando desinformação, que é uma palavra menos forte do que mentira, a gente não pode permitir isso, até porque isso atinge milhões de pessoas. Isso pode ter efeitos desastrosos para milhões de pessoas. O que a plataforma diz? Que a democracia brasileira estava sob ataque. Essa foi a mensagem, o começo da mensagem que a plataforma mandou. Só isso já é uma desinformação. Como assim a democracia está sob ataque? Quem está atacando a democracia? Os parlamentares que estão avaliando o projeto? Quem iniciou o projeto? O Supremo? Quem é que está ameaçando a democracia? Então, isso é já uma desinformação e isso impacta a vida das pessoas de maneira muito forte, porque tem pessoas que só se informam por essas plataformas. Tem gente que só sabe das notícias porque viu no WhatsApp, ou porque viu no Telegram, ou porque viu no Facebook. A fonte dessas pessoas são essas plataformas. Aí vem uma mensagem oficial da plataforma dizendo isso, ela vai acreditar nisso, que no fundo é a intenção mesmo, né? Então, a gente tem que botar ordem, tem que ter realmente regulação, tem que ter esse sistema que o professor Gonçalo falou de freios e contrapesos. Eu acho, professor, que eu não sei, eu não diria que está enfraquecido ou ruindo o nosso sistema de freios e contrapesos. Eu acho que ele está sobrecarregando algumas instituições, por exemplo, o Supremo. Tudo o Supremo tem que falar, mas não deveria ser assim. Por exemplo, o parlamentar xingando lá na tribuna tinha que ser uma questão do próprio parlamento. O parlamento não podia permitir uma coisa dessa, o Conselho de Ética tinha que agir para não permitir esse tipo de comportamento por parte dos parlamentares. Aí, se o parlamento não age, aí o sistema de freios e contrapesos tem que entrar em ação e o Supremo, novamente, tem que dar uma decisão que vai desagradar os parlamentares e vir, então, essa relação não harmoniosa entre os poderes como deveria ser. Então, enfim, acho que tem que ter regulação. Mais uma vez, eu sou forçado a concordar com a decisão do Supremo Tribunal Federal para que não fique essa terra sem lei nessas plataformas que atinge tanta gente e que influencia as crenças de milhões de brasileiros. Doutor Gonzalo Vecina, ninguém mais do que a saúde brasileira, o setor da saúde, mais sofreu aí ao longo dos últimos tempos, durante a pandemia, com desinformação propagada por determinadas plataformas, fazendo valer aí o que eles, né, dizem ser as suas verdades, né? De um lado, a gente tem um negócio que nós abominamos, todos nós democratas abominamos, que é a censura. Do outro lado, tem a liberdade de expressão. Esse é o
um viés que nós não podemos aceitar. Não é uma questão de um lado ter censura e do outro lado ter liberdade de expressão. Não é admissível que você, por exemplo, proponha a extinção dos judeus. Não é aceitável. Não é aceitável que você fale a favor dos nazistas, fale esse tipo de ódio. Não pode acontecer isso. Tem que existir limites. E eu acho que, nesse sentido, é que nós temos que conseguir estabelecer um equilíbrio melhor entre o que essas plataformas tecnológicas estão propondo e o que a sociedade precisa para conseguir ter um padrão de vida mais adequado. E é muito difícil esse equilíbrio. E se tiver que errar, eu prefiro errar pelo lado da censura. Doutora delegada Daniela Brito, seu entendimento sobre esse tema. Eu vou falar, então, sobre, assim como os colegas já ponderou bem aqui, sobre a desinformação, né? Então, a desinformação, ela também deve ser coibida, assim como o discurso de ódio, o ataque, as ofensas. Esse tipo de conduta e comportamento não pode ser abarcado, não pode ser protegido pelas leis. Muito pelo contrário, né? Então, o projeto de lei que trata sobre as fake news vem justamente para regulamentar essas condutas que estão sendo realizadas na internet, porque se nós não podemos ter esse tipo de comportamento aqui no mundo físico e nós temos leis que coíbam, na internet também não pode. Então, se eu não posso xingar ninguém presencialmente, eu também não posso xingar e nem proferir desinformação nas redes sociais, na internet como um todo. Então, a lei, o projeto de lei ainda, está em trâmite no Congresso Nacional, e ela visa justamente regulamentar essas condutas para ponderar e responsabilizar as pessoas que vêm abusando do seu direito de expressão. E, bom, o projeto de lei está em trâmite, as pessoas podem participar desse projeto nas discussões públicas. Então, o que eu percebo? Que as pessoas vão direto nas redes sociais se manifestar de forma contrária. Ok, perfeito, direito à liberdade de expressão permite a manifestação de todos. Você pode criticar, não concordo, expor a sua opinião, porque está cobertado pela liberdade de expressão, mas a partir do momento que você transforma o projeto de lei numa desinformação, num ato mentiroso, então aí já não cabe esse tipo de conduta, e a pessoa que faz isso deve ser responsabilizada. E se não estiver contente e satisfeita com o texto do projeto de lei, pode participar das audiências públicas, emitir opinião lá no Congresso Nacional, porque é perfeitamente cabível. Então, é assim que eu penso. Quais são os desafios, doutora Daniela Brito, da Polícia Civil de São Paulo, considerando os limites da liberdade de expressão, para a investigação das queixas, para investigação, para abertura de inquéritos em relação às queixas que chegam à polícia, nesse sentido, né, de extrapolação, né, da liberdade de expressão? Isso, exatamente. Muitas são as queixas, os boletins de ocorrência, são registrados relacionados à injúria, calúnia, difamação. Todos são condutas que violam a honra, a intimidade, a vida privada. Então, nesses casos, a gente registra a conduta da suposta vítima e depois nós intimamos a parte contrária para também poder se defender, para apresentar as suas provas, se é verdade, se é mentira, ou seja, há uma investigação daquele fato. E depois, o delegado de polícia faz um relatório a partir da investigação, e tudo isso é enviado para o Ministério Público. Mas ambas as partes têm o direito, obviamente, de se defender e de apresentar os seus argumentos de motivo pelo qual foi dito aquelas palavras, se tal ou não, abrangido pela liberdade de expressão, aí o juiz que vai analisar depois, né? Doutora Daniela Libório, seu olhar sobre o tema? Para tentar complementar, não é, informações que os nossos colegas já estão trazendo, e concordo muito também com toda a abordagem da doutora Daniela, da minha xará,
Também é importante que a gente avance rapidamente no Congresso Nacional com o marco da responsabilidade civil, né? Então, é fundamental isso, porque, por exemplo, no caso, seja do Telegram, ou daqueles que disseminam desinformação, ou fazem esses ataques, quer dizer, trazer essa responsabilidade. O Telegram tem que se posicionar rapidamente, e acho um desserviço o que fez logo após. Eu recebi a mensagem deles, me senti ofendida, saí do aplicativo. Eu não quero estar num lugar em que, na verdade, eu não sei com quem eu estou me relacionando, sobre que bases éticas e valorativas, né? Então, eu não quero ser essa massa de manobra, né? Então, tanto quanto possível, eu vou tentar reagir a isso como cidadã, mas tendo essa perspectiva maior, essa responsabilidade ela é fundamental. Então, é uma pessoa física que determinou isso e avançou nas suas responsabilidades dentro da empresa e impulsivamente, dentro dos seus critérios distorcidos, soltou essa mensagem? É uma postura da pessoa jurídica da empresa que faz isso, né? E que está assumindo isso porque tanto faz criar esse caos, porque se beneficia com esse caos, porque viraliza, porque lacra, né? Porque tem aderência aí dessa camada distorcida toda. Então, há que se responsabilizar rapidamente sobre isso. E o Telegram, como empresa, deveria, de cara, já falar, olha, já estamos abrindo procedimento interno para fazer essas verificações e tal. Ela não fez isso. Isso, para mim, é um péssimo sinal, entendeu? Porque, como empresa séria, ela imediatamente deveria afastar os gestores e assumir uma postura pública de reação. Então, isso mostra o estado das coisas como estão, não é? E que a gente não pode ter nenhuma ingenuidade nesse processo, enquanto nação, enquanto país, não é? Aproveitando um pouco, não é, o que o doutor Gonzalo traz, que assim, olha, se for o caso, a gente precisa fechar um pouco mais e não abrir mais, né? E recrudescer um pouco a tudo isso, para que a gente possa se alinhar e não se perder como país, e não perder aquilo que é um alinhamento de valores éticos consagrados, não é? Se até o direito à vida é relativizável numa legítima defesa, né, o que dirá, então, poder ficar empresas que têm bases não sei aonde, com IPs soltos pelo mundo inteiro, a dizer e causar confusão aqui, desinformação, atacando a casa parlamentar máxima, que é o Congresso Nacional. Então, eu acho que nós, como país, precisamos ter uma consciência, e das nossas autoridades e da sociedade civil, a colocar as cartas na mesa e dizer, olha, não pode tudo e a partir de agora nós vamos ter que repactuar essa história. Então, eu acho que a gente precisa caminhar rapidamente com esses marcos, nem que depois eles sejam melhores ajustados, né? Mas a gente precisa andar rapidamente com isso, sim. Acho que as coisas estão mostrando que nós não podemos perder mais tempo com a legislação que traz limites e responsabilidades civil, criminal e administrativa. 12h33 agora, pessoal. O programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira. Este é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, a TV da internet e redes sociais. Olha, gente, vamos mudar um pouquinho o assunto agora para falar de saúde. As maiores dificuldades de moradores de favelas em todo o país no acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer estão na demora em realizar agendamentos de exames e no acesso a instituições de saúde. Essas informações fazem parte da pesquisa Oncoguia, Percepções e Prioridades do Câncer nas Favelas Brasileiras, realizada pelo Datafavela e o Instituto Locomotiva. Entre os entrevistados, 70% disseram que tentam cuidar da saúde, mas relatam que nunca encontram um médico no posto de saúde e os exames demoram muito. Professor Gonzalo, o que esses dados desse estudo nos revelam, considerando o seguinte: temos no Brasil os melhores complexos hospitalares, as melhores instituições públicas dentro do SUS para esse trabalho de cuidados do câncer, temos esse know-how, o mundo olha para a gente em relação a tudo isso, mas temos um problema na porta de entrada dos pacientes que procuram os tratamentos. Olha, a principal doença do Brasil chama-se desigualdade.
A desigualdade atinge as pessoas de forma diferente. Então, quem tem desigualdade tem menos acesso a qualquer coisa, educação, saúde, saneamento, segurança, tudo. A desigualdade é a doença que nos afasta do bem-estar social. Cerca de 40% da população brasileira trabalha na medicina, tem trabalho informal. Mais ou menos 30% da população brasileira mora em condições inadequadas, mora nas tais das favelas. Então, essa condição é uma condição que não é um problema da saúde pública, é um problema da sociedade brasileira. Se nós não conseguirmos diminuir a desigualdade social, nós não vamos conseguir aumentar o acesso a qualquer coisa que seja. Nós nunca vamos conseguir construir uma torre de marfim na saúde, ou seja, saúde ótima e o resto tudo ruim. Não, a saúde é consequência do que nós fazemos na educação, do que nós fazemos na assistência social, na segurança pública, na forma como nós tratamos os negros, na forma como nós tratamos os índios, na forma como nós tratamos os desiguais. Então, a sociedade brasileira tem que entender isso, e nós temos que entender isso. Temos que ter programas como Bolsa Família, distribuição de renda, temos que usar a educação como um instrumento de transformação. É óbvio que eu não estou com isso querendo diminuir a responsabilidade do setor saúde em fazer diagnósticos e tratar principalmente uma doença como câncer, que é a segunda causa de morte no Brasil, e que é muito complexa de ser abordada, e que hoje tem alternativas que, diagnosticado precocemente, a imensa maioria dos cânceres tem cura. E quem mora numa favela, com certeza, chega atrasado e não consegue realizar esse tratamento e vai morrer de câncer. Mas o que nós temos que entender é que, para a saúde pública melhorar, o Brasil precisa melhorar. E para que o Brasil melhore, nós temos que votar melhor, temos que fazer com que a nossa democracia funcione melhor, temos que fazer com que essas discussões tão importantes que estão sendo travadas em Brasília hoje, sobre a questão tributária, né? Certamente um dos grandes problemas da saúde é o financiamento, e o financiamento, como é no Brasil, através de tributos que incidem sobre o consumo e não sobre a renda. Temos que aumentar a capacidade da renda participar do financiamento da sociedade brasileira e não o consumo participar, o imposto sobre o consumo, né? O imposto sobre o consumo pune todos igualmente, inclusive aqueles que não têm para participar. Então, nós temos muito o que fazer, mas temos que fazer o diagnóstico certo. Não adianta querer jogar dinheiro na saúde se nós não conseguirmos equalizar um pouco mais as condições de vida da sociedade brasileira, melhorando a periferia das nossas grandes cidades e dando uma condição de vida mais adequada para a população pobre. Esse é o ponto. Muita gente vai dizer, não, é porque não tem dinheiro. Pode-se colocar dinheiro, alguém vai dizer, não, o dinheiro é mal gerido. Também tem essa parte. Tudo é verdade. Isso. Tudo é verdade, Tudo é mas verdade. não é toda a verdade. Sim. 12h39, vamos aqui passar para o próximo assunto do programa Gente que Fala de hoje, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do Escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Olha, gente, o cliente do banco recebe uma ligação identificada com o número de sua agência bancária. Do outro lado da linha, tem um estelionatário que instrui essa pessoa a instalar um aplicativo de acesso remoto para manutenção. O caso mistura dois golpes que têm se tornado comuns. O primeiro, o spoofing, e o golpe da mão fantasma, o segundo. No spoofing, cybercriminosos usam técnicas para falsificar o número de telefone da agência. E no golpe da mão fantasma, um programa de acesso remoto instalado garante aos criminosos controle sobre o smartphone e, por consequência, o aplicativo do banco. Então, vamos entrar na delegacia aqui da doutora Daniela Brito para entender isso. Como é que essas queixas estão chegando lá, doutora? Olha, essas queixas estão chegando frequentemente. Esses crimes cibernéticos têm aumentado muito mesmo.
rotineiramente, o pessoal vai lá na delegacia falar que sofreu algum tipo de estelionato cometido por meio da internet. Então, a pessoa recebe lá um e-mail, recebe um link, clique aqui, atualize a sua página, acesse esse programa, ou então um boleto bancário. Então, são várias práticas que vêm acontecendo no dia a dia. Então, esses dois crimes, conhecido como mão fantasma, o que acontece? A pessoa manda um vírus, o criminoso manda um vírus para a vítima, sem saber, sem conhecimento, acreditando na veracidade daquela informação, clica lá e aí o celular dela é infectado por esse vírus e o agressor, no caso, ele tem total acesso a todos os dados do celular, dados bancários, ele consegue acessar de forma remota todos os dados do celular. Então, ele tem acesso às senhas, aplicativo, ele consegue movimentar a conta bancária, realizar PIX, e a vítima consegue acompanhar isso, ela vê que está sendo realizada alguma coisa no celular dela, só que ela fica sem saber o que fazer, porque ele já alterou todas as senhas, o criminoso já alterou todas as senhas, e ela não consegue mais mexer. Então, isso é uma prática recorrente. O outro caso, que é o spoofing, também tem acontecido, que é o fato do falso funcionário do banco que entra em contato com a vítima, se apresenta como gerente e diz para ela, olha, você precisa fazer uma movimentação bancária ou acessar algum determinado link para regularizar sua conta bancária, e a pessoa acredita que está conversando com o funcionário do banco, e aí ela acaba seguindo as regras, as orientações do falsário, né? E quando vai ver, eu já peguei um caso em que a vítima recebeu, então, essa mensagem por WhatsApp do suposto gerente do banco, mas na verdade era um falsário, e ele acreditou na conversa e fez um depósito, um PIX. Então, o falsário falou, olha, eu sou seu gerente do banco, e utilizou o mesmo nome do gerente dele, isso que é engraçado, né? Porque eles obtêm as informações, e aí, utilizando-se dessas informações, número da agência, o mesmo banco, o mesmo nome do gerente, falou, olha, eu sou o seu gerente, nome tal, Fábio, por exemplo, e você precisa realizar um PIX para a gente regularizar sua conta aqui, que está com problema, e ele foi e realizou o PIX, depois que ele foi descobrir que, na verdade, se tratava de um falsário. Então, tem ocorrido muito esses crimes cibernéticos, as pessoas caem porque acreditam que estão conversando com algum funcionário do banco, e aí a orientação que a gente dá é procurar o banco imediatamente para suspender o que for necessário, o que der para suspender, e também procurar a delegacia de polícia para registrar essas ocorrências. Além de tudo, os usuários devem ficar atentos também para não clicar em link desconhecido, não abrir boleto bancário, não abrir nada. Qualquer dúvida, entrar em contato com a agência bancária, conversar com o gerente ou ir pessoalmente na agência para saber se procede ou se não procede, antes de fazer qualquer transação bancária. Então, também, a autenticação de 2 fatores é um meio de segurança, alterar senhas, né? Não utilizar sempre as mesmas senhas para todos os sites de compra, mudar constantemente, e evitar ao máximo conversar com pessoas pela rede social, né? Pelo WhatsApp, por exemplo, tem que conversar pessoalmente, porque esses golpes estão, assim, acontecendo com muita frequência. Olha, gente, quero dar uma boa tarde aqui, colocar na nossa conversa, Procurador de Justiça, doutor Roberto Liviano, está aqui com a gente a partir de agora, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Boa tarde, Procurador Liviano, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, eu só, na verdade, vim só saudar os nossos convidados, desejar aí um bom dia, boa tarde a todos que nos acompanham aí, e que tenhamos aí um debate importante, como temos aí, sobre a tua mediação, Mauro. Só vim saudar a todos aí, não quero interromper de maneira nenhuma aí a conversa que estou acompanhando aí, e sempre você conduzindo a conversa da maneira eficiente, como sempre. Obrigado pela presença, boa tarde para o senhor. Procurador Liviano, obrigado pela presença, a gente se vê aí em breve.
Uma boa tarde. Um Boa abraço. tarde. Boa tarde, abraço. Vamos dar uma sequência aqui em relação a esse tema aqui dos golpistas que burlam o identificador de chamadas para se passar por bancos. Promotor Márcio Rosa, até para comentar aqui, não se trata de propaganda, que é utilidade pública, estamos aqui fazendo jornalismo, utilidade pública. O Banco Itaú tem uma campanha publicitária muito bem elaborada, muito bem desenvolvida desde o ano passado, chamando atenção para isso, que o banco não liga para ninguém, o banco não faz telefonemas, o banco, enfim, essas informações que são pedidas nesses golpes, o Banco Itaú vem, por meio dessa campanha publicitária, alertar que a instituição não faz esse tipo de contato com o cliente. Eu não sou cliente do Banco Itaú, eu sou cliente de outro banco, mas eu, enquanto cliente bancário, entendo o seguinte: o Banco Itaú fala por todas as outras instituições, porque isso tem que valer para qualquer correntista entender que os bancos não fazem isso. Então, o que é que tem que ser feito em termos de campanha para que as pessoas não caiam nesses golpes? Me parece até que, por conta da pandemia, isso acabou sendo amplificado, que as pessoas ficaram em casa, nos trabalhos remotos, muito mais tempo online, recebendo as coisas por e-mail, pelo WhatsApp e caindo nessas armadilhas. Eu acho que, mais uma vez, é a questão do acesso. O professor Gonçalo falava sobre a questão do acesso à saúde e de outras áreas. Eu acho que é o acesso à informação mesmo, né? Então, as pessoas, elas são muito desinformadas. Eu não sei, eu não trabalho diretamente com isso, não sei se a delegada Daniela pode nos ajudar nisso, mas o perfil de pessoas que caem nesses golpes, eu acho que, por exemplo, a impressão que eu tenho é que pessoas mais idosas, com menos escolaridade, são a maioria dos que caem nesse tipo de golpe, talvez por conta do acesso à boa informação ou ao não acesso à boa informação. Então, as pessoas acreditam no que está no celular, né? Houve uma virada de chave, eu me lembro muito bem, quando a internet começou a se popularizar e começaram as redes sociais, as pessoas mais velhas diziam aos jovens: olha, não acredite em nada do que está na internet. A internet é muito perigosa, tome cuidado. Depois a chave virou e os jovens não estão nem aí porque acontece na internet, e os mais velhos acreditam em tudo o que está nas redes sociais, em tudo que vem, e aí se eles recebem um link no WhatsApp do banco, eles vão acreditar naquilo e vão clicar. As pessoas acreditavam que a vacina fazia ter HIV, as pessoas acreditavam que a vacina... Então, imagine, se as pessoas conseguem acreditar nisso, né, elas vão acreditar que aquele link é verdadeiro. Então, eu acho que o grande problema, nesse caso, não é legal ou criminal, é um problema de informação e de acesso à boa informação. Não. Quem mais cai nesse tipo de... Qual é o público que mais cai nesse tipo de golpe, doutora Daniela, delegada? Isso, exatamente. As pessoas com menos informação, essas pessoas mais humildes, são as que normalmente caem nesses golpes. As pessoas mais velhas, que não têm tanta informação, não sabe, não conhece muito bem o uso e os limites que devem ter no uso do celular, da internet, então são pessoas com mais frequência que ocorrem esses delitos. Agora, também já aconteceu com pessoas bem instruídas, uma psicóloga já caiu também num golpe desse, então pessoas instruídas também, às vezes, levadas pela pressa do dia a dia, correria, aqui eu sou o seu gerente, boa tarde, você precisa regularizar sua conta, a pessoa, na pressa do dia a dia, acaba caindo, e depois se dá conta, nossa, é um golpe, eu nem percebi, eu poderia ter percebido. Então, sim, são as pessoas mais humildes que normalmente caem com menos informação, mas pessoas bem instruídas também têm caído nesses golpes, que cada vez vem se aperfeiçoando mais. Eu quero confessar que eu Sim. praticamente caí em um golpe desses. Eu não me considero um velhinho idiota, mas eu entrei nessa sequência: olha, aqui é o seu gerente, não sei o quê, não sei, faça isso, faça aquilo. Quando eu percebi, eu estava cometendo uma bobagem. E eu consegui voltar atrás e interromper a bobagem, ir ao banco, cancelar todas o que eu havia feito. A questão toda é a seguinte:
Se você tiver dúvida do que alguém está conversando com você, pare na hora e você estabeleça contato. Você faz um contato com o seu gerente usando os dados que você já tinha e não os dados que foram reintroduzidos na sua conta, porque senão você cairá. Eles são bons nisso. Eles são muito perspicazes, né? Tem um poder de persuasão, não é, doutor Vecina? Muito grande. Naquele sentido de que eles fazem você confirmar determinadas informações. Eles Não têm confirmar, informações. Esse é um negócio complicado. Eles têm, olha, o seu CPF, o seu RG, a sua data de nascimento, o nome do seu pai. Esse é um problema que eu acho que tem parte de responsabilidade de alguém que está liberando essas informações, que são informações pessoais, minhas, que foram liberadas para esses bandidos. E aí isso tudo dá um ar de credibilidade para essas coisas, sem sombra de dúvida. Informações todas de nós brasileiros que a gente já viu serem vendidas aí na Praça da Sé aqui em São Paulo, infelizmente. Bom, 11 minutos para 1h, próximo assunto. O meio-campista Fernando Neto levantou suspeitas do árbitro Caio Max Augusto Vieira durante a partida Sport e Operário pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. O jogador que defendia o time paranaense foi cooptado por criminosos para provocar sua expulsão com a promessa de receber R$500 mil. E ele é um dos 10 jogadores na mira das autoridades por supostos acordos com apostadores. Fernando não conseguiu cumprir esse acordo, recebendo apenas o cartão amarelo. Na denúncia, um dos chefes do esquema fraudulento cobra o jogador por não ter recebido o cartão vermelho. O atleta alega que fez de tudo para ser expulso e revela que o árbitro questionou as suas atitudes em campo. Enfim, a questão da corrupção, do suborno, doutor Vecina, eu começo com o senhor a respeito desse tema. O senhor gosta de futebol? A gente começa a ficar desacreditado agora em relação aos resultados, se o time foi mal porque jogou mal, se o time foi mal porque entregou o jogo, enfim. Veja, eu com relação à questão se eu gosto de futebol, eu sou torcedor da Portuguesa de Desportos. Então, gosta de futebol. O fato é o seguinte, de novo, nós temos um problema de corrupção na sociedade brasileira, porque também nós temos um espaço de impunidade imenso na sociedade brasileira. Então, ninguém paga nada. Então, eu acho que demorou para aparecer, primeiro, esse negócio de apostas, que é uma discussão importante que nós temos que fazer, né? Até que ponto o Estado tem a ver com a regulação de apostas na sociedade, que levam também em conta a boa-fé dos apostadores. Segundo, como o futebol tem sido regulado pelas autoridades no Brasil. Não tem sido regulado e eu acho que é natural que comecem a acontecer estas coisas que estão acontecendo, que não são um problema brasileiro, é um problema mundial. Doutora Daniela Libório, o que precisa ser feito para coibir essa prática aí que a gente tem observado agora no futebol? Eu acho que é fundamental a regulamentação do jogo, né? Existe um espaço de preconceito muito grande dizendo que não tem jogo no Brasil. Claro que tem jogo no Brasil. Acho que todo mundo aqui que é adulto conhece um lugar que alguém foi num cassino, né? Então tem o jogo do bicho, que todo mundo sabe onde tem, a barraquinha lá da revistinha, e tem o jogo do bicho, né? Existem apostas. Então, por exemplo, a Inglaterra é famosíssima, porque se aposta de tudo lá na Inglaterra. Qualquer coisa pode virar um ambiente de aposta. Então, tem esse lado do ser humano, as pessoas apostam. Eu ensinei 30 anos, né, na faculdade, uma matéria chamada Fundamentos de Direito Público. Uma coisa que eu dizia era o seguinte: aquilo que o direito não olha, cresce. É isso. Sim. Para ser um espaço, um território fora do direito, está crescendo de uma forma exponencial. Então, se a questão é quanto de alíquota, eu estava ouvindo um debate no jornal, né, que eu ouço, um debate a respeito de quanto que é a alíquota, e por isso não conseguiu se chegar vai ficar uma alíquota tal para tal empresa, uma alíquota para o governo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, assim, apostas e jogos existem, ponto. Não regulamentar é deixar que cresça ao infinito, porque não há regulamentação.
Eu acho que isso que está vindo à tona é a ponta de um iceberg. Qual é o tamanho do iceberg? Eu realmente não sei. Mas isso só demonstra uma realidade que provavelmente já existe há tempos, que já está alastrada de uma forma que a gente nem tem ideia que tamanho é, não é? E se quiser apostar, eu falei, vai apostar na Inglaterra, porque hoje tudo é eletrônico. Não precisa estar na Inglaterra para poder fazer a aposta de, como eu estava ouvindo o exemplo, de quantos escanteios haverá no jogo, ou de quantos cartões amarelos acontecerão naquele jogo, ou seja lá o que o ser humano achar que é bom. Então, o direito precisa entrar nesse cenário. Ele precisa, até para que, se for o caso, haja uma tributação a respeito, e aquele que gosta de jogar e que há uma legitimidade nessa vontade, possa entrar num jogo que é legalizado e que vai ter segurança no seu resultado, que saia, não é, dessa obscuridade, mas que já existe. A gente precisa entender que existe. O brasileiro gosta de jogar. Quando foi liberado o bingo por uma época, só para finalizar, o bingo por uma época, eu lembro de muitos casos das senhorinhas que ficaram viciadas em bingo, que passavam as tardes nos bingos, e aí fecharam os bingos para poder, não é, acessar essa situação. Nos casos do interior, eu sou do interior do estado de São Paulo, muitas senhorinhas ficaram viciadas no bingo. Então, eu acho que assim, o Estado tem que ir acompanhando, o direito tem que ir acompanhando minimamente, não é, a dinâmica da sociedade. E aquilo que o direito não olhar vai crescer. Acho que é isso. Doutora Daniela Brito, delegada, bem brevemente, quais são os crimes ou os supostos crimes, né, que esses jogadores que estão apontados aí estão cometendo? Quais as chances de prisões? Eu vislumbro crime envolvendo lavagem de dinheiro, envolvendo associação criminosa, porque deve ter um grupo muito grande por trás disso, e também são crimes que estão previstos no Estatuto do Torcedor, o artigo 41C e o artigo 41D. Eles tipificam essa conduta de solicitar ou aceitar vantagem ou promessa de vantagem patrimonial, e também de dar ou prometer vantagem patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva. Então, são esses delitos, eles devem ser investigados, essas condutas devem ser investigadas e punidas com rigor, né? Porque não é possível que até no futebol tenha esse tipo de corrupção. Promotor Márcio Rosa, bem brevemente, o nosso tempo já está chegando ao final, seu entendimento sobre esse tema. Eu concordo com a doutora Libório, o Estado tem que regular isso, né? Na verdade, o Estado, o direito fica correndo atrás da realidade, a realidade se impõe, e aí o direito tem que correr atrás, e é isso que está acontecendo, a realidade das apostas está posta, né? É uma realidade, e o direito tem que regular e dar transparência a esse tipo de atividade. Muito bem, pessoal, a gente vai pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, gente do MPD que Fala. Quero inicialmente aqui pedir desculpas para a nossa audiência, aqueles que participaram mandando perguntas aqui. O tempo acabou se estendendo e a gente não vai ter condição de fazer aqui os questionamentos para os nossos entrevistados. Então, o nosso pedido de desculpas. Vamos encerrar aqui essa edição do Gente do MPD que Fala de hoje, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Participaram com a gente hoje o promotor de justiça em Boa Vista, Márcio Rosa, doutor Márcio Rosa, diretor da Escola Superior do Ministério Público de Roraima, e ele é associado ao MPD. A delegada de Polícia Civil, aqui de São Paulo, doutora Daniela Brito de Lima, especializada em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo. A advogada doutora Daniela Libório, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB. E o doutor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, idealizador do SUS e da Anvisa. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Rádio 365, o Lucas Neto, ele volta agora com o programa O Melhor para a Melhor Idade. A gente se despede por aqui para voltar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, pela Rádio 365, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. 1h em ponto, uma boa tarde a todos, um abraço, tchau também.